deixando as coisas que ficaram para trás. Eu prossigo em direção ao alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Ele. Pelo amor de Deus, se você não é dessa terra, se o céu é o seu lugar, e você é morador de lá, levanta a sua mão lá em cima. Vai, tira o pé do chão. Vai, vai. O céu valeu, DJ PV! Glória a Deus. Boa tarde, mulheres. Boa tarde a todos vocês que aí estão conosco. Boa tarde, Larissa. Como nós colocamos lá nos nossos stories, né? Instagram, Facebook, enfim, nas redes sociais, estamos aqui nesse bate-papo. Vamos começar daqui a pouquinho, nosso bate-papo aqui com a Larissa, que é nutricionista, portanto, pode ser que surjam aí algumas perguntas, algumas dúvidas. E eu quero desde já dizer para você que está aí com a gente, que está entrando ou que vai entrar, você pode deixar aí de repente a sua dúvida e a sua pergunta, ok? A gente tendo um tempinho aqui, a Larissa vai estar trazendo as respostas dentro daquilo que ela conhece, né? E daquilo que vai poder te orientar, ok? Mas eu quero, antes da gente iniciar, fazer uma oração. E se você pode, aí fecha os teus olhos e vamos orar. Pai, nós queremos agradecer a Ti porque temos uma oportunidade, Senhor, nesta tarde, Senhor. Oportunidade, Senhor, de ouvir mais um testemunho, Senhor, de ouvir milagres e maravilhas que o Senhor realiza em nossas vidas, Pai. Senhor, nós temos mais uma oportunidade de compartilhar isso com várias pessoas, com várias mulheres, Senhor. E pedimos a Ti, ó Pai, que conhece cada um, Senhor, que Teu Espírito Santo vá de encontro, Senhor, nesta tarde, a esta vida que talvez está se sentindo mal, oprimida, talvez está machucada, está ferida, está triste, que possamos aqui por meio deste bate-papo, desta conversa, Senhor, alegrar este coração, Pai, que o Teu Espírito Santo vá de encontro e traga esta alegria, Senhor, um refrigério, Pai, e que por meio da nossa conversa também muitas coisas sejam esclarecidas, Senhor, e possam ajudar esta mulher, esta mãe, essa esposa, esta mulher a se olhar de uma forma diferente, a se amar e se valorizar, Senhor. Pai, que o Senhor esteja nos instruindo, nos ajudando, nos abençoando aqui também, Senhor. Em tudo nós queremos que o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres? Deixa aí seu joinha, seu like, seu coraçãozinho, né, que é bem bonitinho, aqui para mim, para Larissa, ok? E, Larissa, dá uma boa tarde aí para quem está com a gente. Boa tarde a todas. Eu gostaria de agradecer o convite da pastora. É muito bom a gente dizer sim, né, principalmente a nossa pastora. Eu quero que vocês se sintam à vontade nessa tarde, eu quero que vocês ajudem-nos, né, com pergunta, para eu estar ajudando vocês de certa forma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui para orientá-las. Vai ser uma tarde muito abençoada. Isso aí, vai ser um bate-papo assim, olha, daqueles. Glória a Deus por você que está aí com a gente. Seja bem-vindo aí já com a gente. Ó, a Linda está aí com a gente, a Linda Miriam, a mãe da Thalita, está aí com a gente. A Carol está aí com a gente. Boa tarde, mulherada. Boa tarde, Carol. O pastor também está dando um boa tarde aí. A irmã Nizilda também está chegando aí. Que bênção. E glória a Deus, né, amados, porque a gente tem uma grande oportunidade de aprender. Sempre é bom aprender. E talvez esse tema chamou a sua atenção aí, daqui a pouquinho nós vamos entrar nele, ok? Mas agora nós vamos começar conhecendo um pouquinho mais quem é a Larissa Zanella Lima. Eu já até falei o nome dela completo aqui, mas tem mais uma parte que ela vai falar. Larissa, então fala aí para nós o seu nome e a sua idade. Tá, meu nome é Larissa Rodrigues Zanella Lima, né? E eu tenho 34 anos. Aleluia. Larissa, para a gente te conhecer um pouquinho mais, eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua infância,
os teus pais, né? Sei que vai ser um pouquinho difícil tocar nisso. Os seus irmãos, pode falar o nome deles, quantos irmãos você tem, como foi sua infância, você é natural aqui de Campo Mourão? Fala aí pra gente. Tá. Então, eu sou filha mais nova, sou a caçula de 2 irmãos mais velhos, né? Então, eu sofri muito na minha infância por ser menina e ter 2 irmãos mais velhos. O mais velho se chama Júnior e o do meio é o Fabiano. Eu sou filha da Maria Inês, sou filha do Aristides, que infelizmente não está conosco. A minha infância foi muito divertida. Eu me diverti muito, aproveitei bastante, brinquei Legal. muito. Imagina só, com 2 irmãos em casa, onde se reunia um monte de criança. Então, eu vivia no meio da molecada, brincando, correndo, caindo, se machucando, subindo em árvore, em muro, enfim. Dei bastante trabalho na infância para os meus pais e na minha adolescência também dei um pouco de trabalho. Legal, legal, Larissa. E você é daqui mesmo, de Campo Mourão, ou você veio de outro lugar? Não, eu sou nascida em Marechal Cândido Rondon, é um pouco longe essa cidade. Meus pais moravam lá e eles saíram de lá, eu era ainda bem pequenininha, devia ter em torno de 1 ano. Após essa mudança, nós fomos morar em Quinta do Sol, uma cidade próxima daqui, bem pequenininha, onde eu passei praticamente a minha infância e o começo da minha adolescência. Com 15 anos, nós saímos de lá, nós fomos morar em outra cidade, aqui próxima a Campo Mourão, e aos 17 anos, eu vim embora sozinha para Campo Mourão para fazer a minha primeira faculdade. Na época, o meu irmão do meio, ele trabalhava e estudava aqui em Campo Mourão e eu vim morar com ele. Então, aos 17 anos, eu saí de casa, né, deixei os meus pais porque eu precisava estudar. E nesse período eu fiz a faculdade, depois eu fui para outra cidade, os meus pais se mudaram para Campo Mourão e só depois eu retornei para Campo Mourão. Então, faz 10 anos que eu estou aqui, né, fixo, seguido. Legal, olha só que maravilha, né? Como é importante a gente conhecer um pouquinho da vida de cada um, né? Larissa saiu nova de casa, foi enfrentar a vida, foi estudar, né? E não é à toa que hoje ela já tem uma formação e trabalha nessa área. E daqui a pouquinho nós vamos chegar lá. Mas antes da gente continuar, eu quero pedir para você que está chegando aí, ó, a Nilza já está aqui, a Nilza vai falar daqui a pouquinho da Larissa, né, Nilza? Né? E quero que você diga aí, você conhece a Larissa? Se você conhece, deixa aí no seu comentário, né? Quer falar alguma coisa a respeito dela, fique à vontade, que daqui a pouquinho a gente vai estar lendo aí, a Larissa também está acompanhando ali, tá bom? Pode deixar aí no seu comentário e também, como eu falei, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Pode deixar aí no seu comentário. Agora, Larissa, me diz uma coisa, você é casada, né? E tem filhos, não tem? Como que você conheceu o seu esposo? Fala aí se é casada, qual é o nome dele? Eu sou casada, glória a Deus, com um homem muito abençoado. Ele deve estar se sentindo num momento desse, né? Espero que ele faça algum comentário aí também, agradecendo o elogio. Nós não temos filhos ainda, né? Mas tudo é no tempo de Deus. E nós nos conhecemos através do Facebook. Não é um momento muito bom, né? Não é um local muito apropriado, porque a internet acaba enganando muitas das pessoas. Mas ele fez um convite para mim pelo Facebook e eu me interessei porque estava escrito, sou evangélico. Aí eu falei, não, então, ou é um sinal de Deus, né, ou não. Então eu vou aceitar aqui o convite. E a partir daquele dia a gente começou a conversar, a se conhecer pelo telefone, marcamos de nos encontrar. Nos conhecemos melhor e desde então a gente começou a namorar. Isso já fazem 4 anos, nós namoramos 1 ano, ficamos 1 ano noivados e fazem 2 anos que nós somos casados, um pouco mais de 2 anos. Que legal. E como chama o seu esposo? O meu esposo se chama Marlon. Que é o filho da Nilza, né? Olha lá, ó. A Nilza já vai falar aqui, olha lá, o Marlon tá dando risada aqui, ó, kkkk. A Cristiane Tavares está aqui também com a gente. Boa tarde, abraços, Cris. O Marlon colocou um coraçãozinho aí. Olha lá, a Carol colocou Larissa, é uma amiga que Deus preparou para mim na nova igreja, que eu e minha família faríamos parte.
né? Ou fazemos parte. Glória a Deus. Isso aí, vai deixando aí seu comentário. Aleluia. Mas é uma outra coisa que chama atenção. Você colocou, né? Se conheceram pelo Facebook, porém era plano e projeto do Senhor. Não é à toa que eles estão casados já há 2 anos. E nós tivemos esse privilégio, juntamente com o pastor Toninho, de fazermos o casamento deles, né? E estamos alegres por isso, né? Por eles estarem aqui com a gente. E vamos lá, Larissa. Quando a gente pensa, né? Até você citou assim, eu aceitei porque ele era evangélico, porque a Larissa já era também, né? Cristã. Mas conta aí pra gente, como foi sua conversão, como você conheceu Jesus e onde você conheceu Jesus? Eu dei muito trabalho para aceitar Jesus, assim como muitas pessoas, né? Às vezes a gente tem que sofrer um pouco, levar alguns tombos para aceitar e mudar realmente de vida. Então, eu me recordo que a minha mãe e o meu irmão, eles se batizaram na igreja evangélica e eles sempre me faziam um convite, né, para ir à igreja, mas eu não queria, porque eu já ia, né, na igreja, ia todo domingo, tudo certinho, e para mim aquilo ali era o suficiente. Só que eu sentia que Deus tinha algo maior na minha vida, né, só que eu não dava o braço a torcer, eu não queria aceitar. Então eu estava indo na igreja, mas estava insatisfeita. Até por meio de muita oração da minha mãe, que eu sei que ela orou muito pela minha conversão, a amiga dela, né, a pastora da igreja Palavras que Curam, a pastora Bernadette, eu sei que participaram muito da minha conversão através de oração. Um belo dia, um belo domingo, eu aceitei o convite do meu irmão para ir na igreja. Mas eu já fiz algumas ressalvas. Eu vou na igreja evangélica, só que eu vou ficar sentada, eu não vou cumprimentar ninguém, eu não vou bater palma. Quando o pastor falar, quem que é visitante na igreja, eu não vou levantar. E se eu quiser ir embora, eu vou embora. E o meu irmão falou assim, Larissa, você vai fazer o que você quiser. Só basta ir na igreja. E eu fui, aceitei esse convite e fui. Só que entrou a velha Larissa e saiu a nova Larissa daquela igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu fiz totalmente ao contrário. Eu encontrei várias pessoas que eu já conheciam, me aceitaram muito bem, me receberam com muito carinho, com muita atenção. Eu bati palma, eu levantei, eu adorei o Senhor e a partir daquela noite eu não saí mais da igreja. E Aleluia. aí que foi o meu período, né, que eu conheci Jesus, que eu mudei realmente de vida, que Deus realmente transformou a velha criatura. E eu mudei muito, muito mesmo. Quem me vê assim hoje não sabe o que eu já fui. Glória a Deus que Deus fez um milagre muito grande na minha vida. Glória a Deus. Não é à toa que a Carol colocou que Marlon é um homem de sorte, né? Porque o Marlon conheceu a outra Larissa, né? Mas Larissa, você se converteu aonde, né? Se citou aí, mas da onde que você era, onde você se converteu? Tá, isso aconteceu em 2014. Eu me converti na igreja Palavras que Curam, a IPC, a igreja do pastor Toninho, da pastora Bernadette, a igreja que a minha mãe congrega até hoje, né? Então foi nessa igreja onde tudo mudou na minha vida, onde eu comecei a participar de células, fui batizada no início de 2015, eu participava de grupos, né? Então eu sempre estava muito envolvida na igreja. Glória a Deus, aleluia, né? Agora me diz uma coisa, hoje você está aqui com a gente já há um tempo, você vai falar quanto tempo, né? Como que você conheceu ou como que você chegou à quarta igreja e quanto tempo você está aqui? Tá, como eu disse, quando eu conheci o Marlon, ele estava um pouco afastado da igreja, né? A família dele era aqui da igreja, congregava, porém ele estava um pouco afastado. Quando nós começamos a namorar, um dos requisitos era de continuar na igreja, porque eu não ia abrir mão, não ia deixar, ou ele ia para a igreja onde eu estava, ou eu viria para a igreja dele. E nesse período entre namoro e noivado, eu visitava a quarta igreja, mas eu também continuava indo na IPC. Participava das aulas, participava de alguns cultos. Porém, após o casamento, né, com a liberação, com a permissão, com a bênção do pastor Toninho e da pastora Bernadette, eu comecei a congregar somente aqui na quarta igreja. Então, tem um pouco mais de 2 anos que eu estou só na quarta igreja. Glória a Deus. Em obediência, né?
veio para cá juntamente com o esposo, e o Marlon, glória a Deus, também se firmou, né, Larissa? Hoje faz parte do Ministério de Louvor aí como baterista, né? Então, glória a Deus por eles estarem aqui. Agora, nesse tempo todo aqui, né, Larissa, também, como você relatou, se foi grandemente abençoada, ela encontrou Jesus, né? Isso é fantástico na nossa vida, né? E aqui, o tempo que você está aqui, eu gostaria que você falasse de alguma experiência, de uma bênção que você recebeu no tempo que você está aqui na Quarta Igreja. Tá. Eu acho que primeiro, de eu estar aqui nessa tarde já é uma grande bênção, né, de receber esse convite, de estar aqui sem medo, sem vergonha, sem receio, porque se a pastora fez um convite desse é porque Deus queria usar a minha vida para atingir o coração de alguma mulher que Aleluia. Necessita de uma palavra. Glória a Deus. Né? Então, acho que isso já é uma grande bênção. Mas o que tem acontecido comigo desse último ano que eu tive uma perca muito grande na minha vida, eu me afastei um pouco do ministério, porque eu não estava bem emocionalmente, né? Então era um tempo da Larissa parar, da Larissa se aquietar. Mas até então eu observei, eu percebi algo em mim que eu sou muito disposta. E eu sei que Deus queria usar essa disposição na minha vida para fazer a obra de Deus. Então, tudo que eu sempre fiz dentro da igreja foi com muito amor, com muita atenção, com muito cuidado, com muito carinho. E sempre a minha oração era: Senhor, usa a minha vida para tocar no coração, para alcançar outras pessoas. Então, desde quando eu colocava uma cadeira no lugar, que eu ajudava na limpeza, quando eu servia um copo de água, era para agradar a pessoa que estava aqui, para as pessoas se sentirem bem, mas para elas se sentirem bem, para receber do Senhor naquele momento. Então, eu acredito que isso é uma bênção muito grande na minha vida, porque eu me senti muito útil. Eu deixei de lado um pouco as minhas dores, para sentir as dores do próximo, para sentir o que ele estava precisando, né, para estar orando, para estar intercedendo por outras vidas. Glória a Deus, né? E a Larissa fala isso exatamente porque ela esteve nos ajudando um período, como ela colocou aqui, no diaconato, e de fato servia com muito carinho, né? E assim, ela deu essa parada, mas acreditamos que logo, logo ela vai estar aí novamente, servindo ao Senhor, porque como ela colocou aqui, né, um coração disposto. E como é bom a gente perceber isso, né, Larissa, e saber que é Deus quem coloca isso em nós. O dom vem dele, o talento vem dele, né? Então chega um momento que realmente a gente precisa servir ele. A Larissa fez isso, precisou desse tempo, né? Deus sabe do coração dela, mas logo, logo ela vai estar aí nativa, servindo novamente ao Senhor aí por meio do diaconato ou até mesmo em um outro trabalho da igreja. Mas Larissa, agora vamos lá, tem mais gente aqui deixando mensagem para você. Olá, a Maiara Rodrigues também colocou, né? A Maiara aí colocou: Lari, mulher maravilhosa, sábia, amiga incrível. Agradeço a Deus pela vida dela e da família dela e por ter a amizade dela. Glória a Deus, Larissa. Maiara. A irmã Isilda está colocando aqui também um glória a Deus, né? Por tudo que a Larissa está aqui compartilhando com a gente. Solange está chegando aí também. Boa tarde, Larissa, um amor, querida, educada, simpática, carinhosa e uma pessoa maravilhosa. Amo. Glória a Deus. Sejam bem-vindas aí, mulheres, com a gente. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Agora vamos lá, né, Larissa? Vamos falar um pouquinho dessa área profissional. Você trabalha, você tem formação. Fale um pouquinho sobre isso para nós. Tá. Eu me formei, a minha primeira graduação foi de Tecnologia de Alimentos aqui em Campo Mourão. Né, eu me formei com 21 anos. E durante 5 anos eu trabalhei na área de controle de qualidade, na área de produção de uma indústria. Só que o meu sonho desde a adolescência era fazer nutrição. Eu queria cuidar das pessoas, queria ajudar, só que como eu não posso ver sangue, não posso ver agulha, eu passo mal com machucado, eu não conseguia me encontrar, eu não conseguia identificar uma profissão, né? Porque para cuidar, ou era enfermagem, odontologia, algo nesse sentido. E eu queria fazer nutrição, porém, não tive a oportunidade na época, eu fiz uma outra graduação, né? E em 2010 surgiu essa oportunidade de fazer nutrição. Né? Foi quando eu comecei a fazer, foram 4 anos. Como eu já tinha uma experiência, foi muito bom esse tempo, né? Essa segunda graduação para mim foi muito boa, porque me ajudou a crescer ainda mais. Atualmente eu trabalho em uma clínica, trabalho como nutricionista clínica, né? Atendendo
diversas áreas, idades, e no momento eu também sou professora do curso de Tecnologia em Estética, da matéria de nutrição. Muito bom, Larissa, que legal. Então você veja só, né? Larissa hoje, como ela colocou aqui, ela exerce essa profissão de nutricionista. Então por isso que eu falei desde o começo e repito aí para você, talvez você queira saber alguma coisa relacionada a isso, deixa aí no seu comentário, né? Olha só o Marlo aqui, né, dando uma palavrinha aqui sobre a esposa, mulher incrível, presente de Deus na minha vida, realmente sou privilegiado, né? Glória a Deus. Dá um alô aí pro esposo, Larissa. Te amo. Coraçãozinho, viu, Marlo, para você lá, ó. Né? Glória a Deus. A Nilza colocou aqui, amém, Jesus. Então, assim, nós vamos entrar um pouquinho mais nessa área, porque é exatamente o tema que nós colocamos ali para abordarmos e falarmos, tem tudo a ver com essa área da profissão da Larissa, né? E eu coloquei lá, gordinha ou magrinha, qual é o ideal? Qual é o ideal que você acha aí? O que você pensa relacionado a isso? Então, a Larissa vai desmistificar um pouquinho isso, né? Mas antes dela entrar mais exatamente sobre isso, eu quero falar de um texto que está lá em 1 Samuel, no capítulo 16 e o versículo 7. Olha só o que diz o texto. Mas o Senhor disse, não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem. Eu o rejeitei porque não o julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Interessante desse texto, amado, talvez pergunte, mas o que tem a ver com isso, pastora? Tem a ver exatamente o que o próprio Deus está falando. Nós sempre levamos para esse lado de que, de fato, Deus olha o coração. Né? Deus olha as nossas intenções, porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos, né? Eu costumo dizer que Ele nos conhece pelo avesso, né? Mas o próprio Deus está deixando uma dica aqui para nós. Ele diz que o homem, ele vê o quê? A aparência. Então, a aparência é importante? É claro que é. Né? E muito mais, como a gente estava aqui comentando, para as mulheres, né? É claro que a gente se preocupa com a nossa aparência, né? Porém, quando se trata em ser gordinho ou ser magrinha, né? Existem bastante coisas aí que tem tudo a ver com isso, né? Então a Larissa vai entrar um pouquinho mais profundo relacionado a isso, porque é o trabalho que ela faz, é a profissão que ela exerce, ela atende pessoas quase que diariamente ali, trabalha com essa área, então ela vai dizer para nós, e eu vou jogar isso para ela aqui, Larissa, gordinho ou magrinha, qual é o ideal? Certo. Essa palavra que a pastora leu para a gente agora, ela vem muito de encontro realmente. Porque nós olhamos, nós já julgamos e nós já definimos como que é a pessoa pelos nossos olhos. Né? Então, gordinha ou magrinha, acima do peso ou abaixo do peso, qual que é o ideal? O ideal é você se sentir bem. O ideal é você ser feliz, é você ter uma vida saudável, é você viver bem. Esse é o ideal. Eu comento muito com as minhas pacientes, porque eu atendo muito nesse lado de processo de emagrecimento. Né? Eu tenho até uma especialização nessa área, então eu atendo bastante mulheres com o mesmo objetivo. Preciso emagrecer, preciso perder peso. O que a gente precisa avaliar? Porque aos meus olhos, como nutricionista, eu não posso julgá-la se ela está acima do peso ou não, simplesmente olhando para ela. Eu preciso fazer toda uma avaliação física, eu preciso fazer as medições, a pesagem, eu preciso descobrir qual que é a porcentagem de gordura, onde essa minha paciente está com uma gordura localizada em maior quantidade, se é na parte superior, na parte inferior, enfim, são vários fatores que eu preciso avaliar. Uma delas, né, é a avaliação física. Porém, nós não podemos só ficar nisso, né? Porque, como eu disse, eu posso olhar, achar que a pessoa é magra, a pastora olhar e achar que a pessoa é um pouco mais gordinha, né? Então, nós precisamos descobrir o que tem além daquele peso. É através do exame bioquímico, como que está a questão sanguínea, pressão, glicemia, tem triglicerídeos, gordura no fígado, como que está a relação dela em relação à água? Ela toma água? Não toma? Como que é o intestino? Como ocorre a absorção dos nutrientes através do intestino? Ela tem um intestino regular, a cada 2 dias, a cada 5 dias, a cada 10 dias. E atividade física, realiza? Não realiza?
Então, são vários outros fatores que nós precisamos avaliar, que nós precisamos estudar para conseguir identificar. Mas, antemão, já dizendo, né, não podemos somente julgar pelo peso. Não é só o peso, não é somente achar que a pessoa está acima do peso ou subir na balança e achar que está muito pesada. Então, nós temos que avaliar, nós temos que pensar em outros fatores que são tão importantes quanto isso. Claro que existem pessoas que, olhando, aparentemente, está com um físico bom, né? Uma mulher magra, né? Aos olhos da maioria, uma mulher magra, só que quando você pega o exame bioquímico dessa pessoa, está totalmente desregulado. E eu posso também pegar uma pessoa que aparentemente está acima do peso, né, olhar e falar, nossa, essa pessoa está um pouco cheinha, ou então ela engordou um pouquinho, pegar os exames bioquímicos e não ter nenhuma alteração. Né? Claro que eu usei um exemplo do peso com o exame bioquímico, mas tem vários outros, como eu já citei, que tem que ser avaliado. Muito legal, muito interessante, né? Até a Larissa citando isso, né? E não querendo expor o meu caso aqui, mas a Solange está aqui que não me deixa mentir. Mas geralmente nos meus exames, graças a Deus, essa parte realmente eu estou bem. Né? Mas é claro, como a gente tem colocado aqui, acabamos de falar e precisamos estar atenta. Por quê? Como eu comentava aqui com a Larissa, né? Quando você começa a pegar aquela idade da paquerinha e do namorinho, né? Geralmente você vai escolher um namorado, ou principalmente alguém para casar, pela aparência, né? Você gosta, de repente, daquela mulher mais cheinha, ou daquela mulher mais magrinha, ou o esposo, né? Gosta, no caso, a mulher olha para aquele homem e fala, puxa, aquele homem esbelto, tal, eu gosto assim. Ah, não, eu gosto dele com um pouquinho mais de barriga, enfim, né? A gente costumava achar interessante, lá em Curitiba, a Larissa tinha uma senhora já, ela tinha na faixa de uns 60 anos, que ela costumava dizer assim, o meu esposo diz que gosta de carne, ele gosta de carne, e a gente achava engraçado a forma dela expor, né, uma forma carinhosa por parte do casal, porque ela era cheinha. Então existe isso, né? Então, uma coisa que a Larissa citou aqui, não existe o ideal. O que precisa é a gente estar bem primeiro conosco. Primeiro conhecer nossa identidade em Cristo, que Ele nos ama. É por isso que Ele disse ali para Samuel, olha, eu olho para o coração da pessoa. Por quê? Porque Ele quer o nosso coração, Ele quer a nós, né? Agora, é claro e é óbvio que nós precisamos também estar bem fisicamente. E uma coisa que a Larissa citou aqui, que eu ia perguntar para ela, e ela citou. Quando a gente olha alguém que está acima do peso, você fala, nossa, essa pessoa está meio gordinha, hein? Né? Taxativamente a gente já coloca, puxa, aquela ali deve comer muito. Ou ao contrário, você olha uma pessoa magrinha e você fala, nossa, aquela pessoa ali deve comer muito pouco. Isso é verdade, Larissa? Nem sempre, pastora. É muito relativo, porque cada um de nós tem um metabolismo diferente. Então, uns é um pouco mais acelerado, outros é um pouco mais lento. Né? Como eu disse, tem toda a questão do funcionamento do intestino, que é muito importante nessa questão. Como foi a infância dessa pessoa, se às vezes já é uma mulher adulta, como que foi a alimentação dessa mulher na infância, gestação, conseguiu perder peso na gestação, às vezes foram 2, 3 gestações, que só foram acumulando a quantidade de gordura, né? Então, são fatores que têm que ser relacionados, né? E outra situação, eu posso colocar 2 pessoas fazendo a mesma atividade física, cada uma vai ter uma perca calórica diferente, né? Porque cada uma reage de uma maneira diferente. Então, é muito particular. Cada um tem um processo diferente. Uma dieta que serve para uma pessoa não serve para outra. Tem que avaliar também a questão da genética, questão hormonal, principalmente nós mulheres. Eu sempre brinco com as minhas pacientes, Deus nos fez muito forte, né, muito guerreiras, porque para a gente lutar contra os hormônios que nem sempre estão a nosso favor para nos ajudar a perder peso. É verdade. Né? Então, nós temos esse privilégio, né, que Deus nos fez mais forte, nos fez para ter filhos, então automaticamente a gente já tem um pouquinho mais de gordura na região do abdômen, né, porque nós fomos feitas para criar, para
gerar um Gerar um filho. filho. Então, nós temos um pouquinho mais naturalmente de gordura na região do abdômen, por isso que nós precisamos cuidar ainda mais. E a pastora falando a respeito, eu tenho um relato de uma paciente, não vou citar nomes, mas eu acho muito interessante. Essa paciente, ela já está comigo, já deve fazer quase um ano, e eu gostaria de ter filmado a primeira consulta com ela. Ela chegou no consultório totalmente desmotivada, triste, arrasada, só reclamava, nada estava bom, sentia dores por todo o corpo, não tinha motivação para nada. E o objetivo dela? Perder peso. Como eu trabalhei com essa paciente? Eu tive que trabalhar com ela com o diário, porque por ela ser uma pessoa muito ansiosa, por reclamar demais, enfim, vários outros motivos que ela trouxe para mim, eu trabalhei com ela através de diários e isso nos ajudou bastante. Então, depois de quase um ano, hoje ela entra no meu consultório sorrindo, super feliz. Ela perdeu peso, mas não foi muito, foram poucos quilos, só que os benefícios que trouxe para a vida dela foram muitos. Então, Legal. é muito mais do que diminuir o peso na balança. Ela mudou, com certeza, ela mudou o hábito alimentar dela. Hoje ela vive feliz, ela não sente dores, ela é motivada, ela dá risada, ela é encantada. Ela é uma das que falam, Larissa, eu não posso emagrecer muito porque o meu esposo gosta, então eu não posso emagrecer porque senão ele já vai reclamar e a gente tem que aceitar, né, uma escolha dela. E mudou completamente. E vocês podem até me perguntar, foram muitas mudanças? Não. Nós identificamos o que não estava bom, substituímos, diminuímos alguns alimentos que ela consumia com muita frequência e passei algumas receitas para ela, que a partir daquele momento ela começou a fazer substituição. Hoje ela é uma nova mulher, eu fico muito feliz, assim como tantas outras. Então, por isso que eu falo, não é difícil. O difícil é a gente querer, a gente aceitar a mudança, às vezes pedir ajuda, mas a prática em si não é difícil. É verdade. E a constância, né, Larissa? Dar o primeiro passo e ter essa constância. Um exemplo, nós estivemos com a Larissa um pouquinho antes dela casar, né? Eu e o pastor, ela nos atendeu com bastante cuidado, bastante carinho, tivemos bons resultados, né? Mas depois do casamento, né, a gente deu um tempinho para ela, com o Marlon, mas depois nós não retomamos, né? Então, é claro, né? Depois a gente começa a ganhar peso de novo. Então, lógico, é muito importante e legal de você ter alguém te acompanhando. E todos esses fatores que a Larissa colocou aqui, tudo que ela estudou e tudo que ela expôs aqui, né, a gente percebe assim, que é uma junção de coisas. Então, de fato, a aparência é importante, é claro, tem tudo a ver com a nossa autoestima, né, segundo esse relato mesmo que ela colocou aqui, né, mas também existe uma junção de coisas. Então, quando você procura, inclusive, um profissional da área, como é o caso da Larissa, ela nos ajuda por esse motivo, porque ela vai fazer você ter este olhar primeiro para dentro de você. Então, é preciso você estar bem, pensando na sua saúde, porque precisamos ser saudáveis, é claro, né? Isso ajuda na nossa autoestima, isso nos ajuda a prolongar nossa vida, nos ajuda a viver mais feliz como esposa, como mãe, enfim, em todas as áreas. Afinal de contas, nós somos corpo, alma e espírito, e todas elas precisam estar bem, né? Deus nos fez para sermos saudáveis. Então, o ser magrinho, o ser gordinha não é o fato de ser o ideal, mas de estarmos bem conosco mesmos, sermos amadas, nos sentirmos felizes. Por isso eu sempre coloco lá na minha hashtag no finalzinho lá, mulher seja feliz. Por quê? Porque a gente tem que aprender a ser feliz como a gente está. Porém, a forma que eu estou não me é agradável, mas não é por isso que eu vou, né, sair por aí gritando e ai meu Deus, porque eu preciso me avaliar. Né? Mas enfim, Larissa, vamos entrar um pouquinho mais fundo aí num pouquinho de tempo que nós temos, né? Só relatando aqui, a irmã Nizilda colocou uma mulher abençoada por Deus, né? E por nós também, que ela colocou em nós também por ter em nossa igreja. A Flor colocou lá uma bicicletinha, quando eu pedalava era mais magra. Isso aí. Por quê, né? Como a Larissa colocou aqui, o exercício físico também faz toda a diferença. Agora vamos lá para essa prática, né, Larissa? Quais seriam, assim, umas dicas práticas que você nos daria? A gente comentou aqui, por exemplo, uma das coisas, e a gente pode dizer assim, uma reclamação no geral, e uma ideia que ela não é uma ideia
podemos dizer assim, assertiva, né, mas é um pensamento quase que no geral de que eu não posso comer nada porque tudo engorda, tudo que é bom engorda, e nós precisamos ter esse cuidado, porque a gente passa isso para os filhos, né? Então a bolacha engorda, então não posso comer nada que é bom. Larissa, isso é verdade ou não? Tá, não, pastora, não é. Pelo menos através da minha conduta profissional, eu não trabalho dessa forma. Aí, ó, que bom, viu? Ela vai explicar melhor. Eu acredito que nós temos que se alimentar com os alimentos de verdade. O que é alimento de verdade? Arroz, feijão, carne, salada, frutas, leite, o pãozinho, um biscoitinho. Mas tudo que é em excesso, tudo que é exagerado, faz mal. Eu posso estar comendo um pão integral, um arroz integral, que nós sabemos que é mais saudável por conta das vitaminas, dos minerais, da quantidade de fibras. Só que se eu comer em grande quantidade, ele vai me trazer gordura localizada, ele pode alterar a minha glicemia, né, e outros probleminhas a mais. Então, não tem segredo. O que eu gosto muito de trabalhar, que é uma dica que eu vou dar para vocês. Anotem bem certinho. Anota aí, a dica pastora. Aí. Essa é muito boa. Aproveitem, talvez, quem tem um pouquinho mais de tempo agora na pandemia, pega lá um caderninho, pode ser o caderninho de oração ou um papel, enfim, algo que só você vai ter. Pega uma folha e faça 2 colunas, certo? Na primeira coluna, você vai colocar todos os seus vilões, tudo que te atrapalha, tudo que te impede de ter uma vida saudável, tudo que não deixa você ter forças para você fazer uma mudança, certo? E na segunda coluna você vai colocar quais são os seus atributos, quais são as suas qualidades. Com certeza vai ser difícil, porque é muito difícil a gente elencar as nossas qualidades, né? Mas eu peço para vocês, mulheres, que façam isso com o tempo, tá? Vão fazendo, vão pensando durante a semana, porque surge muita coisa, tá? Então eu vou dar um exemplo. Eu não pratico atividade física. É uma frase que eu já consigo elencar vários momentos que me pedem de não fazer atividade física. Por que eu não faço atividade física? Eu não gosto de atividade física, eu não tenho tempo de atividade física, eu não gosto de academia, eu não gosto de ter horário marcado, ou então a minha condição financeira ela é comprometida durante o mês, eu não posso pagar uma aula. Ótimo, isso aqui são alguns exemplos relacionados à atividade física, que são situações que te impedem para fazer. Só que a gente não tem só atividade física paga, nós podemos caminhar. Claro que hoje nós estamos vivendo um período difícil, né, que com certeza, pela bênção de Deus, logo nós vamos estar passando por esse período. Amém. Mas eu estou dando exemplos, né, de quando tudo estiver voltado normal. Ainda assim pode caminhar com a máscara, né, Larissa? Isso. Com cuidado, com cautela, nós ainda podemos caminhar. Mas eu não gosto de caminhada. Será que eu não posso fazer uma aulinha online? Hoje tem muitas aulas. Muita. Larissa, eu não tenho disciplina. Então chama uma amiga para fazer junto. Esses dias eu dei até não sei se eu posso falar aqui. Eu dei uma ideia para Carol. Carol, não briga comigo. Eu falei, Carol, sobe e desce as escadas do seu prédio. Pega uns minutinhos do seu dia e faça. Sobe e desce alguns momentos, né? Eu não sei, umas 2, 3 vezes, uma vez para começar, porque você já vai estar colocando o seu corpo para fazer uma atividade, você não está saindo de casa e você não, né? É mais fácil. Então, é um exemplo. Nós, como nutricionistas, nós temos um pouco da psicologia, então a gente ajuda não só a se alimentar melhor, mas a gente tem esse privilégio, eu chamo como privilégio, de poder indicar outras situações. Quando a pessoa já vem com não, eu não consigo, eu tento mostrar por que não consegue. Qual seria a saída? Eu tento mostrar uma outra oportunidade, algo que poderia fazer uma substituição para a pessoa se sentir mais segura, para ela não ter essa negação. Tá? Então, voltando a essa ferramenta que eu falei da tabelinha, a primeira coluna coloca tudo que atrapalha. É o refrigerante, é o café que eu tomo demais, ele é muito adoçado, eu não tenho motivação, enfim, são vários os motivos que nos atrapalham, certo? E a outra coluna, o que me ajuda? Quais são as minhas qualidades?
que às vezes é um pouco mais difícil mesmo, a gente olhar para nós e dizer, eu sou motivada, né? Às vezes você é motivada, mas você se rebaixa demais. Então, tenta elencar quais são as suas qualidades. Depois que você conseguir fazer essas 2 colunas, mas explique bem, faça nem que for 2, 3 folhas do caderninho, não importa. Você vai começar a trabalhar em cima delas. Primeiro você vai pegar algo negativo, algo que te atrapalha. Não precisa ser o primeiro item que você colocou, o último, enfim. Pega um item daquele e começa a ler as suas qualidades. As minhas qualidades, com qual qualidade que vai me ajudar a vencer, a lutar contra esse meu defeito ou contra essa minha dificuldade. E assim vai ficando mais fácil. E não pensem que vocês vão conseguir mudar tudo de uma vez. A gente não consegue. Sempre tem algo a melhorar. E vão fazendo isso como um exercício, como uma prática no dia a dia. Vocês vão ver que depois de um tempo, vocês vão fazer muitas mudanças no dia a dia, no hábito alimentar, na vida em geral, e vocês vão conseguir melhorar de forma tranquila, sem dor, sem dificuldade, motivada, com vontade de continuar e ainda ajudar a amiga, ajudar alguém, né? E ver que foi bom para você, que você pode estar passando para outra pessoa também. Legal, muito bom, né? A Lu também já chegou aqui, né? A Carol chegou bem na hora da caminhada, né, Lu? Olha lá, a Carol deu risadinha lá, ó, colocou, sabia. A Lu colocou, estava fazendo fisioterapia, olha lá, ó, e desci, como é que é? E desci do 5º andar. Ah lá, ó, isso aí, a Lu já estava fazendo uma ginastiquinha lá, né, Lu? Mas assim, muito legal tudo isso que a Larissa tem trazido aqui para nós, orientações, essa dica bem legal dessas 2 colunas aí, né? Seria mais ou menos pegar o ponto forte, alinhar, né? Com o que é o ponto fraco, e já que você tem um ponto forte, então pega esse ponto forte para poder tirar o fraco, né? Ou seja, esse equilíbrio aí, né? Por exemplo, quando nós estivemos lá um tempo com a Larissa, ela falou bastante sobre alguns temperos, algumas coisas que nós podemos incrementar nosso alimento, né, Larissa? E foi uma prática que nós começamos, por exemplo, em casa, dando um exemplo nosso que eu faço até hoje, trocar o pão por vitamina, por frutas. É claro que não é todo dia que nós conseguimos fazer isso. Por exemplo, tem semanas que eu vou certinha, mas tem semanas que a gente acaba, eu ganho pão, às vezes acaba comprando sobra. Eu não vou dispensar esse pão fora, às vezes posso até fazer alguma outra, né? Mas a gente procura entrar nesse ritmo aí também com a família, porque isso é bem interessante, né, Larissa? Quando você tem um costume na sua casa de alimentação, é óbvio que os teus filhos vão partir para isso, né? Eles vão caminhar contigo. Eu sempre falo isso, e isso tanto na vida espiritual quanto alimentação, tudo, né? Os filhos, né, vão olhar para nós, é o nosso espelho, e é a gente que vai habituar eles a comer o que pode e o que não pode, ou seja, o que vai ser bom e o que não vai. Né? Então isso tudo é muito válido, então eu faço isso até hoje. Hoje, por exemplo, eu já incremento na nossa alimentação espinafre, eu já incremento o açafrão, que foi uma coisa que a Larissa, né, nos indicou, a linhaça, a Larissa nos indicou, a Bruna também do Henrique, que também fez nutrição agora, se formou, né, também falou bastante da linhaça. Então são algumas coisinhas que, pastora, mas é tão ruim. Realmente, né, Larissa, algumas coisas não são boas, né, mas algo que a Larissa até colocou aqui quando nós estávamos conversando sobre a proteína, a vitamina, são substâncias que a gente precisa colocar na nossa alimentação, e é óbvio, né, a gente quer que os nossos filhos estejam bem, saudáveis, então às vezes a gente precisa, às vezes não precisa fazer um esforço para poder incrementar nosso alimento, colocar isso nas refeições diárias, e vai se tornar um hábito, né? Assim como na vida espiritual, às vezes a pessoa tem dificuldade para orar, mas se ela começar, se torna um hábito, não uma religiosidade, no caso da oração, mas o hábito de que eu preciso estar lá, Deus quer falar comigo, eu quero falar com Ele. Então isso também trazendo aí para a nossa área da saúde. Mas assim, Larissa, para a gente fechar agora, desculpa, e a gente poder finalizar, nós já estamos aí
no nosso horário bom, né? Não tem problema quanto ao horário, mas para a gente finalizar. Larissa, então, quando a pessoa pensa assim, então eu não posso dar alguma coisa para o meu filho, eu não posso dar o lanche, aquela pizza do final de semana, então eu não posso comer, puxa, eu tenho que cortar o refrigerante. Aonde que entra, então, Larissa, assim, essas dicas relacionadas a isso? Que eu creio que isso é o dia a dia de quase todo brasileiro, né? Ou até o cristão que sai da igreja no culto de domingo, né? Ele já pensa que, vamos comer um lanche, vamos comer. Não é verdade? Isso, né, acaba sendo assim quase que no geral. Então, com relação a isso, Larissa, o que você diria aí para nós, para nos ajudar? Certo. Então, assim, eu vou dar um exemplo meu. Eu também como. Eu como doce, eu tomo refrigerante. Às vezes pode até soar mal uma nutricionista falando isso, mas eu não estou mentindo, essa é a Larissa. Quem convive comigo sabe que eu estou sendo muito sincera e eu não nego isso. Porém, tudo com cautela e com cuidado. Não há problema de você consumir um lanche, uma pizza, porém, qual que é a quantidade desse consumo e qual que é a frequência? Né? Então, é isso que tem que avaliar. Refrigerante. Se a gente não tem em casa, né, se eu estou durante a semana toda na minha casa, se eu não tenho refrigerante, eu não vou tomar. Automaticamente eu vou procurar outra coisa para substituir, um suco ou até mesmo a água. Então, o ideal seria, não compre com frequência esses alimentos industrializados, esses alimentos enriquecidos de doce, de sódio, ricos em carboidratos. Faça escolhas melhores. Então, eu vou substituir. Ao invés de comprar, talvez, 5 pacotes de biscoito recheado, eu vou comprar 2 pacotes de biscoito recheado e vou comprar 3 integral. Então, para você ir mesclando isso no dia a dia, para você não cortar tudo de uma vez. Porque nós precisamos levar em consideração o hábito alimentar da família. Né? Uma pessoa mudar é fácil. E numa casa onde tem 5 pessoas, que às vezes tem 3 crianças, 4 crianças, mora com os pais, enfim, é mais difícil. Então, é algo que tem que ser medido e tem que ser feito com cautela. Faça boas escolhas, substitui, não compre com frequência, deixe para consumir talvez no final de semana. Hoje é terça-feira, estou com vontade de comer um lanche. Eu vou deixa para comer outro dia, vou consumir só no final de semana porque eu já estou mais tranquilo, eu não estou trabalhando, eu estou de boa em casa, então eu vou aproveitar nesses dias. Né? Ou então, quer comer na terça-feira, mas evite qual que seja o próximo dia, espaça mais os dias para você estar consumindo ele novamente, né? Mas a melhor dica faça boas escolhas, não compre, tenta evitar, certo? Ou então, ofereça outros alimentos para as crianças, vai inserindo as frutas, outros biscoitos, tem tantos bolos, receitas de tortas, bolos, biscoitinhos, que você muda um ingrediente, não altera muito no sabor e você consegue fornecer para essa criança um alimento mais saudável, com uma quantidade de caloria reduzida. Que legal, muito bom, né? Muito bom, obrigado pelas dicas aí. Né, a Carol, olha lá, a Lu colocou uma melancia lá, né? Melancia vai bem, né, Lu? Nossa. Né? A Carol colocou quem tem um marido que não engorda como o meu, né? A Nilza lá colocou um montinho de lanchinho lá, né, Nilza? Isso aí. Olha lá, o Marlon colocou lá a própria Larissa lá, ó. Isso aí, né? Que não engorda, né, Larissa? Come, mas é lógico, como ela colocou aqui, de uma forma equilibrada. Mas eu faço atividade física. Então, quando eu como, eu corro atrás do prejuízo. Sempre. Para gastar essa caloria, né, que ganhou. Mas é isso aí, gente. Então, se você tiver perguntas, depois quiser mandar também, em particular para Larissa, né, você pode achar ela no Facebook aí. E, de repente, mandar também para mim, eu posso passar para ela, pelo WhatsApp, enfim. Né? Como eu falei para ela aqui, eu tenho um desejo mais para frente, se Deus permitir, de nós realizarmos um bate-papo com outras mulheres juntos. É claro, depois que acabar essa pandemia, a gente puder estar mais juntinho aí, né? E podermos conversar, porque são assuntos muito bons, são assuntos assim do nosso dia a dia, tem muita coisa para passar, né, Larissa? Ela só deu uma pincelada aqui, né? Mas são assuntos que a gente precisa saber bastante, né? Principalmente para quem tem filhos e para quem quer ter filhos, né?
Porque assim, né, gente, a gente às vezes olha pessoas que deixam de se cuidar um pouco e numa certa idade começa a ter problema e a pessoa se preocupa com os filhos. Porque ela pensa, puxa, e agora? O que vai ser dos meus filhos, né? Se eu partir daqui, como vai ficar? Então, são coisas importantes que a gente tem que pensar, né? Às vezes a gente vai levando a vida assim de qualquer forma, de qualquer jeito, e isso não é agradável nem perante o Senhor, né? Como eu falei, Deus quer que a gente viva uma vida também saudável, né? E isso nos ajuda em todas as coisas. Então, Larissa, que Deus te abençoe, muito obrigada por estar aqui com a gente, por tudo que você nos ensinou, nos orientou, né? E assim, para a gente encerrar, vamos ver se tem mais alguém aqui, a Flor colocando, eu preciso conversar mais de perto com a Larissa, né, Flor? Isso aí, tá? Ela falou para você procurar ela aí, ó, tá? Então, assim, Larissa, para a gente agora finalizar mesmo. Você tem mais alguma dica? Você quer deixar mais alguma coisinha aí para os nossos pessoal que está aí com a gente, essa mulherada, esse pessoal que está aí, o Marlon que está aí com a gente, né? A Nilza, enfim, todo esse pessoal que está aí com a gente. E depois a Larissa vai encerrar orando por nós. Tá, então assim, o que eu gostaria de deixar a mensagem final para vocês é que não tenham medo nem vergonha. Procurem ajuda quando necessário. Tem muitas informações na internet que são realistas, que são verdades, que vocês podem estar mudando no dia a dia, pegando essas informações para o dia a dia de vocês. Eu acredito que com essas orientações que eu passei agora para vocês também, já dá para fazer muita mudança no dia a dia, já dá para vocês começarem, mas você precisa querer. Não é fácil, toda mudança, nós somos muito resistentes a qualquer mudança. Não pense que tudo vai ser fácil, tudo vai ser lindo, mas nós precisamos cuidar de nós, em primeiro lugar. E, principalmente, hoje eu posso estar bem. Como eu vou estar daqui 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos? Então, a promoção da saúde, a qualidade de vida, não é só para hoje. Não é só para um evento, não é só para o casamento, mas isso é para futuramente. E é isso que nós temos que pensar. Não posso cuidar somente agora. Eu preciso cuidar para que eu tenha talvez uma velhice mais saudável, para que eu consiga, pelo menos, evitar alguns problemas que podem ser desencadeados através de uma má alimentação e uma falta de atividade física, enfim, outros fatores. Então, essa que é a mensagem, eu estou à disposição. Quem quiser me procurar, algumas mulheres têm meu telefone, algumas eu já converso de pertinho a respeito disso, outras podem estar procurando a pastora, precisando de qualquer dica, qualquer orientação, ou quiser marcar alguma consulta comigo, eu estou à disposição. Legal, que bom, muito bom, Larissa. Ó, a Carol aí que colocou, ó, Lari, era para eu, a Sol e a Flor emagrecer sem muito esforço. Ora. Ah, ela vai orar. Aí eu também, ela vai colocar nessa lista aí, né? Tá? Mas assim, né, gente, é claro que tudo requer a nossa parte, como a Larissa bem colocou aqui, né? A gente dá o primeiro passo e seguir em frente, buscando a orientação de quem entende, quem vai dar as dicas aí e nos ajudar. E né, a Larissa falou aqui sobre esta pessoa, né, e como de fato isso faz bem, né? Quando a gente começa a ver um resultado, você se anima, fala, puxa, que legal. Mas tem tudo a ver com tudo que a Larissa colocou aqui, o metabolismo, né, a genética, né, tem a estrutura, por exemplo, a minha família é tudo assim mais, né, fortinha, né? Então dificilmente eu vou ficar igual a Larissa, né? É quase que impossível, e vice-versa, né? Por quê? Porque a genética da Larissa e da família já é uma estrutura menor, né? Então, mesmo que chegue a ganhar peso, né, a Larissa não é diferente, né? Então a gente tem que ter isso em mente, tem que entender bem isso. Mas que Deus te abençoe, obrigado por você que ficou aqui com a gente até agora, tá? E compartilha aí com outras pessoas, né, que vão poder assistir mais para frente, talvez você não pôde acompanhar agora, mas vai poder acompanhar e assistir também na íntegra, porque fica gravado, tá? E pode também colocar aí no comentário o nome da pessoa que você quer que ela esteja vendo depois, ok? Então vamos fechar nossos olhos agora e a Larissa vai então encerrar aqui orando por nós. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta tarde abençoada. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor tem um propósito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar falando um pouco da minha profissão,
mas Sim, está Senhor. trazendo também de Ti, Senhor, para as nossas Sim, vidas. Senhor, é verdade. Que o Senhor é o nosso Glória a protetor, o Deus. Senhor que cuida de nós, o Aleluia. Senhor que está olhando pelas nossas vidas. Eu te Graças peço, Pai a Deus. amado, que alcance cada mulher que nos assistiu, Graças a Deus. aquelas mulheres também que vão assistir depois o nosso Verdade, vídeo, Senhor. Senhor. Sim, Somente o Senhor conhece a necessidade, o objetivo, as dificuldades dela. Vem abençoando cada lar, cada casa, Senhor, livrando Sim, de Senhor. todo mal. Sim, Essas Senhor. mulheres que estão por algum motivo se sentindo desmotivadas, Senhor, vem verdade. trazendo um renovo físico e emocional. Sim, Senhor. E eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por Aleluia. tudo que o Senhor ainda há de fazer. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe, querida. E ó, hashtag mulher seja feliz, hashtag eu escolho Deus. Ele sempre em primeiro lugar na nossa vida. Fica com Deus. E domingo estamos aí às 19h30. Participe conosco presencial e online. Deus tem uma palavra para a sua vida. Fica com Deus. Aleluia. Estou de passagem aqui, e esse não é o meu lugar. Deus preparou pra mim um novo lar, um novo lar.